O tema de hoje encontra-se em Mateus capítulo 6 e eu passo a ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir? Porque andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer ou que havemos de beber ou com que nos havemos de vestir, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas busquei primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor Jesus, antes de iniciar este tema de como tratar a ansiedade, ele tinha falado acerca de outra coisa. Ele tinha falado que era impossível servir a dois senhores, porque haveríamos de aborrecer a um e amar o outro, ou vice-versa. A ideia no original grego que está por trás de não andeis ansiosos é aquela ideia de divisão, de uma coisa puxar para um lado e de outra coisa puxar para o outro em sentido contrário. E a ansiedade faz isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. É como que puxa para um lado e puxa para o outro, fazendo com que andemos confusos, nos roubando a energia, nos tirando a paz. E o Senhor Jesus apresenta uma série de argumentos para combater esta mala pata que tanto tem afligido o homem. O Senhor Jesus sabia que estava perante uma plateia de homens e mulheres sujeitas às paixões deste mundo, sujeitas à fragilidade dada à nossa natureza humana. E o Senhor Jesus, com amabilidade, ele tenta orientar estas pessoas, orientar o ser humano, orientar o homem e a mulher, como lidar com este problema. E ele então começa: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. O primeiro grande argumento do Senhor é este: não é a vida, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. O Senhor Jesus, ele está a fazer com que nos recordemos de quem Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da vida. Foi Ele que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, o primeiro argumento é este: se Ele é Criador de todas as coisas, se Ele é Criador das coisas grandes, Ele não poderá ser o sustentador das coisas pequenas. Se Ele cuida daquilo que é maior, que é a vida humana, será que Ele também não irá cuidar do alimento para o nosso corpo e das vestes? E o Senhor Jesus, ele abre este discurso quanto à ansiedade com este argumento. Um argumento forte em si, poderoso, se calhar suficiente para nos fazer descansar. Mas mesmo assim, se calhar por os discípulos e a demais multidão estar ali sentada na relva, em cima do monte, e ele apela aos seus ouvintes para olhar para o céu, e ele diz no 26: observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Aquilo que o Senhor Jesus está a querer dizer é que se nós somos a coroa da criação, se nós somos a menina dos seus olhos, como a Bíblia assim o diz, e se Ele cuida
das aves do céu, que não são a sua coroa da criação, se somos nós, se Ele cuida das aves do céu, não irá cuidar de nós. E ele depois avança para o 27 e ele diz: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Estamos aqui. Eu lembro-me de um episódio. Eu era adolescente. Eu devia ter 13 ou 14 anos no máximo. E eu lembro-me da primeira vez que fui apresentado ao Álvaro, o meu cunhado, o marido da Anabela, o pai do Samuel e da Eva. E eu lembro-me da primeira vez que eu fui apresentado a ele, e ele devia ter por volta dos 20 anos. Ele era um jovem adulto. E eu lembro-me de olhar para ele e ele não ter fim. Parecia que nunca mais acabava, que o Álvaro nunca mais acabava devido à sua estatura. E muitas das vezes é assim que a ansiedade faz isso. Faz nós olhar para o problema, nós olharmos para ele, mas ele não tem mais fim. A ansiedade faz com que o problema ganhe volume, ganhe dimensão. E ganhe dimensão a ponto de nos derrubar devido ao seu peso que exerce sobre nós. E o Senhor Jesus, depois, no versículo 28, ele apresenta um outro argumento. Ele pega nos lírios do campo e pega no exemplo de Salomão. E eu passo a sublinhar. Ele pega nos lírios do campo e pega no exemplo de Salomão. Os lírios do campo nas planícies da Palestina eram um espetáculo visual. Eu creio que aquele povo ansiava pela primavera, pelo desabrochar destas plantas, destas flores, para ver o colorido. Aquilo que se calhar que se assemelha a hoje, nós poderíamos dizer que eram as cores Benetton. Eram planícies recheadas de branco, com uma mistura do vermelho, do azul, do verde. Era deslumbrante à vista humana. Era majestoso, era de uma fineza única, era lindo. E o Senhor Jesus pega neste exemplo e depois puxa a si o exemplo de Salomão, alguém que era bem conhecido no meio do povo de Israel, devido à sua glória. Não só devido ao seu conhecimento, mas tinha sido um reinado de glória, de grande prosperidade. Foi no tempo de Salomão que o templo no Monte Moriá tinha sido construído. Uma obra de engenharia única até à data. A Bíblia diz-nos que a prata naquele tempo era tão abundante que não era usada devido à sua abundância. Havia tanto prata quanto pedras no chão. A Bíblia também fala que naquele tempo Salomão construiu a Casa do Bosque. A Casa do Bosque para nós hoje seria os paióis onde eram guardadas o armamento militar. E a Bíblia nos fala que as espadas, o escudo, as lanças eram feitas de ouro, tal era a abundância deste metal precioso. A Bíblia também nos diz que foi na época de Salomão que foram feitas coisas inovadoras, até à data sem igual. O povo de Israel deixava de passar de tribos para distritos administrativos. Isto, politicamente, tinha sido um passo à frente. E então, para além do palácio de Salomão, que tinha sido construído por esta altura. E então o Senhor Jesus pega nestes dois exemplos. Um reinado de glória de Salomão, a quem o povo de Deus admirava a história de Salomão devido à sua grandeza, devido à sua prosperidade, devido à sua grande riqueza e conhecimento. Pega neste grande exemplo, pega neste exemplo de Salomão e pega no exemplo dos lírios. E o Senhor Jesus, ele diz isto. Diz isto: contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, como os lírios. Isto era para descansar. Era um argumento forte demais que nos descansaria e que nos pode fazer descansar.
Nem Salomão, em todo o seu labor, foi capaz de se igualar aos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas que apenas estão debaixo da mão cuidadosa de Deus. Aquele que tudo sustenta. Mas o Senhor Jesus ainda avança. E agora vamos ver aqui o versículo 30, que diz o seguinte: Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Há outra tradução que diz homens de pequena fé, apelando a duas coisas diferentes. Homens de pouca fé falam-nos relativamente à quantidade. É como que se isto fosse possível, colocarmos a fé dentro de um copo, e o homem e a mulher que vivem em estado de ansiedade é como se o seu copo de fé estivesse quase vazio. Só com um bocadinho de fé lá no fundo do copo. Há outra tradução que diz homens de pequena fé. Fala-nos em termos de dimensão. Se calhar é um Zaqueu na fé. Se calhar tem uma fé pequena quanto ao seu tamanho. O Senhor Jesus, aquilo que está a querer dizer é que se calhar a raiz da nossa fé está contaminada, está podre, está necessitada de cura. Mas continuando, diz assim, no versículo 31, portanto não vos inquieteis dizendo que havemos de comer ou que havemos de beber ou com que nos havemos de vestir, porque os gentios é que procuram todas as coisas. O Senhor Jesus coloca aqui outro argumento, ele puxa a conversa, outro argumento, e o argumento é este, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios é o povo pagão, é o povo que está fora da fé alicerçada em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz, nós ao procurarmos estas coisas, é como que nós nos estamos a fazer iguais aos gentios, porque temos as mesmas prioridades. Os gentios não tinham um pai a quem apelar, nós temos um pai. Aquilo que o Senhor está a querer dizer é que nós temos um pai que nos sustenta, que cuida de nós. Os gentios precisam de procurar estas coisas porque eles não têm pai. E nós, ao fazermos igual aos gentios, ao termos as mesmas prioridades do que eles, aquilo que nós estamos a fazer é negar a nossa paternidade celestial. Mas o Senhor continua, e Ele diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, nós para podermos acrescentar alguma coisa, é preciso que já lá tenhamos qualquer coisa. Para o Senhor poder acrescentar alguma coisa, se calhar já tem que lá ter alguma coisa. Se calhar precisamos de orar. Se calhar precisamos de orar e levar junto a Deus, ou melhor, junto ao Pai, aquilo que nos aflige, aquilo que nos faz estar neste estado de ansiedade. E estando lá a nossa oração, o Pai pode acrescentar porque já lá tem qualquer coisa. Há um homem na Bíblia, um rei, que era rei de Judá, ele chamava-se Ezequias. A certa altura, Ezequias recebe uma carta do comandante maior da Assíria. E a carta dizia que ele iria ser derrubado, e ele e o seu reino. E Ezequias ficou amedrontado, preocupado. Ele ficou afligido. Ele iria ser destruído, ele e todo o povo de Judá. E a certa altura, Ezequias pega naquela carta e sobe ao templo de Deus. E ele lê
e ele vai ao templo e lê aquela carta a Deus. E a Bíblia diz que ele leu a carta e chorou. E que o Senhor ouviu a oração daquele rei Ezequias, e poupou o seu reino. Deus teve a possibilidade de acrescentar, porque Ezequias já lá tinha a oração e as suas lágrimas. Nós, se calhar, precisamos de fazer alguma coisa para que Deus possa depois acrescentar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, se também estás em litígio com o teu irmão, deixa as tuas coisas no altar e vai-te resolverem primeiro com o teu irmão e depois regressa. Deus, para acrescentar, tem que ter lá qualquer coisa. E nós neste templo, se calhar, podemos ser um pouco ermitas e irmos para o nosso deserto e fazermos a nossa autorreflexão. Se calhar não temos sido justos, sinceros, honestos o suficiente. Se calhar o Senhor espera de nós algum arrependimento, alguma contrição. Fazermos a nossa meia-culpa, para que Deus depois possa, em cima disso, acrescentar qualquer coisa. Acrescentar perdão. Ou acrescentar até comida, bebida e vestuário. Se calhar precisamos de levar junto a Deus, subir ao templo e levar a nossa carta de desemprego. Para que o Senhor possa acrescentar lá qualquer coisa. Se calhar precisamos levar aquela carta que nos chegou ao correio e não conseguimos pagar. E precisamos de levar ao templo e dizer ao Senhor, eu não tenho como pagar isto. Para que o Senhor acrescente lá qualquer coisa. E esta, se calhar, é a lição maior. É como lidarmos com a ansiedade. E o Senhor Jesus, Ele foi-nos dizendo aqui ou ali, dando argumentos sólidos, firmes, não eram argumentos leves, levados pelo vento, não eram argumentos que tinham sustento, tinham poder, tinham força. E nós precisamos desta força, nós precisamos destes argumentos. E precisamos, acima de tudo, de praticar isto. Se calhar hoje nós vamos precisar de dobrar os nossos joelhos e apresentar ao Senhor qualquer coisa para que Ele possa acrescentar. Seja aquela carta que recebermos, seja aquilo de menos bom que há no nosso coração e que tarda em sair. Se calhar há sempre segundas intenções naquilo que nós falamos. Se calhar não somos sinceros o suficiente. Se calhar a nossa fé não é genuína. E nós precisamos de ir aos pés de Deus, a convite da sua graça, e deixarmos lá isto para que Ele possa acrescentar lá qualquer coisa.